estará sendo gravada a aula. Alright. Então, oficializando, a partir de agora a aula está sendo gravada. Então, sejam todos bem-vindos para essa aula. Eu tenho formação em letras, língua portuguesa, literatura, perdão, e tenho pós em docência no ensino superior. Já trabalhei para outras instituições de ensino, várias. E já morei no exterior muito tempo também. Enfim, tenho uma bagagem suficiente para poder ajudá-los nessa caminhada, certo? Vamos lá então, pessoal. Antes da pandemia, nós já fazíamos isso, né, no tempo das aulas presenciais. Nós verificamos que se pontuássemos assim, os tópicos, os conteúdos, exatamente em cima daquilo que iria aparecer na prova, os resultados começaram a aparecer. Foi muito melhor essa formatação. Então, hoje não vai ser diferente, vai ser assim. E isso, gente, acreditem, tem dado resultado sim. Eu acompanho pelos números, né? Tempos em tempos eu vou com o pessoal da secretaria e verifico quantos alunos fizeram a prova, quantos aprovaram, quantos gabaritaram, e os números são bem animadores, né? Nas minhas disciplinas, modéstia à parte, os alunos vão lá, tem um índice assim, de aproveitamento, de aprovação de 90%. Índice de aprovação, o aluno fazendo a prova, na primeira tentativa, 90%. E um percentual de cerca de 20% de alunos que gabaritam nas minhas disciplinas. Tá? Então, é sinal que o trabalho vem sendo bem feito. Né? Estamos atingindo os resultados já há algum tempo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Estamos aqui em 9 pessoas. Não, 9 não. 9, 10, 11, 12. Então, geralmente, deve estar o pessoal aí que agendou a aula para hoje. Vamos lá, então, pessoal. Quem estiver acompanhando na apostila, tá? Página 3 da apostila. Página 3 da apostila. Tá? Se alguém aí... Ah, professor, mas eu não tenho a apostila aqui comigo, eu não tenho ela fisicamente aqui comigo. Não tem problema, vocês conseguem acessar a apostila através do portal do aluno. Vocês vão lá em aulas, aí clicam na disciplina e abrem lá, tem uma abinha lá que vocês têm a apostila, até se quiserem baixar em PDF, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Gente, não fiquem com dúvidas, perguntem, tá? Andréa, Silvia e os outros ali também, Andréia, Fernanda, Jonas, Kathleen, Pedro Henrique, Silvia Campos. Não fiquem com dúvidas, tá? Perguntem. Não fiquem assim, eu não vou perguntar, porque senão... Não, perguntem. Ficou com dúvida, perguntem. Por mais absurda que possa parecer a pergunta, por mais absurda que vocês acham que possa parecer a pergunta, perguntem, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, quem estiver acompanhando a apostila, página 3 da apostila, tá? Onde tem ali, ó, aquele tópico que fala frase, oração e período. Nós temos que saber a diferença entre esses três, tá? A gente costuma chamar genericamente tudo de frase, tá? Grosseiramente, lá quando nós estávamos nas séries iniciais, né? A gente começou a escrever né? Vocês não são do mesmo tempo, mas certamente os irmãos mais velhos de vocês, os pais de vocês, certamente falam, né, nós fazíamos composições. Né? Hoje, composição é outra coisa. Né? Nós fazíamos as chamadas composições. Pequenos textos, né, no caso. Então, nós aprendíamos lá naquela época lá, que tudo era frase, né? Pô, tudo frase. Mas, na realidade, existe diferença. Existe a frase, existe a oração e existe o período. Vamos esmiuçar aqui o que difere uma da outra. O que faz isso aqui ser frase, isso aqui ser oração. E o que é o período. Vocês lembram de alguma coisa com relação a isso? Estejam à vontade para falar, né? Boa tarde, Cíntia. Entraste agora? Nós começamos a aula há alguns minutos. Eu sou o professor Leandro, seja bem-vinda.
Estamos lá na página, se tu quiseres acompanhar pela apostila, na página 3 da apostila, tá? Página 3 da apostila. O áudio está bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vinha Tá fazendo as ótimo, aulas... tá ótimo. Ah, ok. Obrigado pelo feedback. Eu vinha fazendo as aulas sem o fone, né? Sem o headphone. Aí hoje eu resolvi, vamos testar, vamos botar os fones e vamos ver como é que fica. Ó, que bom, então. Então, de novo, lá na página 3 da apostila, temos ali, ó, frase, oração e período. Ah, André, talvez seja a tua internet. Que antes de começar a aula aqui com vocês, eu fiz o teste com a minha equipe de apoio. Nós temos aqui uma equipe de apoio, o pessoal lá da mesa de operações, vamos dizer assim. E testamos e eles me deram um ok, que estava muito bom o áudio. Então, vê alguma coisa aí nos teus artefatos aí, né, nos teus apetrechos, certo? Então, gente, lá, página 3 da apostila, frase, oração e período. Antes de ler o que está ali na apostila, eu vou falar para vocês assim, a primeira coisa que difere frase de oração. Para que exista uma oração, tem que existir um verbo. Se não existe um verbo, não existe oração. A oração ela é construída toda em cima de um verbo. Então, gravem essa primeira coisa, assim, memorizem sempre assim. Opa, tem verbo aqui? Ah, então não é frase, é oração. É assim que funciona. A frase não tem oração. Perdão. A frase não tem verbo. Tá? Já na oração tem que ter verbo. A oração é construída em cima de verbo. Certo? E período, o período ele é o conjunto. Dentro de um período tem duas ou mais orações. Tá? Existe lá o período composto por subordinação, o período por coordenação e tal. Certo? Num período tem mais orações. Vamos então agora, em cima disso, ver o que diz ali na apostila ó, de vocês. Olha o que diz ali na página 3. Frase. É todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer uma comunicação. Ou seja, frase é aquilo que é dito ou escrito e por si só ele transmite uma mensagem, não precisa de um verbo. Ah, professor, dá um exemplo de frase, então. Se eu dissesse para vocês, olhem bem, eu falei que na frase não pode ter verbo. Então presta atenção. Ó. E aqui diz, ó, enunciado é um enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer uma comunicação. Então se eu disser assim para vocês agora, atenção pessoal, silêncio. Vejam o que eu disse, né? Atenção pessoal. Bati aqui na mesa, né, também. Atenção pessoal, silêncio. Procurem um verbo aí, em meio a essas coisas aí que eu falei. Eu disse Atenção. atenção pessoal, silêncio. Procurem um verbo aí. Atenção. Não, não. Não tem verbo aí, gente. Não tem. Atenção não é verbo. O verbo ele só existe. Um verbo, às vezes pode confundir, né, no caso. Mas vamos lá, para que vocês nunca tenham dúvidas se alguma coisa é verbo ou não. O verbo é aquilo que dá para conjugar, tá, gente? Eu não posso conjugar assim, eu atenção, tu atenção, você atenção, nós atenção, você atenção. Entendeu? Não dá para conjugar. O que daria para conjugar seria eu presto atenção, você presta atenção. Aí sim, o presta ali seria o verbo prestar. Aí sim, é um verbo. Então, sempre quando surgir alguma dúvida que vocês balançarem assim, agora isso aqui é verbo ou não, façam esse exercício de raciocínio ali na hora. Tentem conjugar a palavra. Né? Caneta. Né? Caneta, todo mundo sabe que caneta não é verbo, caneta é um substantivo. Né? Não dá para conjugar caneta. Eu caneto, tu canetas, ele caneta. Tá? Certo? Então é isso. Ó. Nessa frase que eu falei, e é frase, atenção pessoal, silêncio, atenção não é verbo, pessoal também não é verbo e silêncio também não é verbo. Tá? Mas, vejam só, e aí vem ao encontro do que diz aqui, ó. Isso foi o suficiente para estabelecer comunicação. Se eu falo isso para vocês, atenção pessoal, silêncio, vocês já entendem
Eu estou passando uma mensagem para vocês e estou pedindo para vocês prestarem atenção, para vocês pararem de fazer barulho e tal, né? Pararem, ou diminuir a conversa e prestarem atenção, né? Eu estou pedindo para vocês, né, silêncio, né, e tal. Então, aí está um exemplo de frase. Uma frase também pode ser um cartaz escrito na parede, né? Se tem um cartaz escrito na parede, sei lá, tipo assim, está escrito assim, tem um cartaz e está escrito assim, sei lá, área comum. Está escrito no área comum, então área. Enfim, está ali um cartaz na parede escrito área comum. Pronto, é um cartaz, está passando uma mensagem para vocês e também é uma frase, não é uma oração. Porque nem área e nem comum são verbos. Entenderam? Agora, se disser, nem todo cartaz vai ser frase. Existem alguns cartazes que podem ser orações. Se estiver escrito no cartaz assim, ó, é proibido fumar. Pronto. Já não é mais uma frase. Porque fumar é um verbo. Né? Fumar é um verbo. O verbo fumar. Eu fumo, tu fumas. Graças a Deus eu não. Eu não fumo, tu não fumas, ele não fuma. Ou então eu fumo, tu fumas, ele fuma, nós fumamos, nós fumamos, eles fumam. Então, aí é um exemplo de um cartaz, uma mensagem que está sendo passada, onde tem uma oração. E aí, partindo desse gancho, a gente vai ali, ó, definição de oração. Olha só o que diz ali ó, na apostila, página 3. Oração é todo o enunciado estruturado em torno de um verbo ou locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Opa, peraí, professor. Até então nós tínhamos falado de verbo, nós não tínhamos sequer mencionado o que é uma locução verbal. Vocês não se perguntaram isso aí? Ou vocês já sabem e já respondem aí para a gente, para mim, para a turma, para mim e para o resto da turma? O que é uma locução verbal? Não precisa assim definir, mas assim dar um exemplo de locução verbal, se for o caso. Não lembram? Seguinte, tá, verbo, locução verbal. O verbo é o verbo em si. Por exemplo, ali, é proibido fumar, fumar é o verbo. Tá? Acontece uma locução verbal quando a gente envolve dois verbos, sendo que um vai ser o verbo auxiliar e o outro vai ser o verbo principal. É isso. Por exemplo, se eu disser assim, ó, ali fumar por si só um verbo, tal. Agora se eu disser assim, ah, eu parei. Ah, não, esse exemplo não. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu disser assim, ó, ah, se eu disser assim, ó, por exemplo, comecei, ah, comecei entrando pelos fundos, cheguei entrando pelos fundos. Pense bem, ó. Cheguei entrando pelos fundos. Cheguei entrando. Ah, o fulano chegou chegando. A gente não usa essa expressão, chegou chegando, né? Chegou chegando. Até nessa expressão aí, que é muito comum hoje em dia, né? Muito uma gíria até, né? Chegou chegando. Ah, ela chega chegando, né? Ela chega chegando. Temos exemplos aí de locuções verbais. Nós temos um verbo auxiliar colado num verbo principal, né? Naquele exemplo que eu dei, entrei, cheguei pelos... como é que eu falei? Como é que foi o exemplo que eu falei? Cheguei entrando pelos fundos. Cheguei entrando, dois verbos. Cheguei do verbo chegar e entrando do verbo entrar. Cheguei entrando pelos fundos. Aí temos locuções verbais. Tá? Locução verbal sempre vai acontecer onde tem dois encontros de verbos e um verbo funciona como verbo auxiliar e o outro como verbo principal. Tem outros exemplos, tipo assim, estou falando com vocês, a pessoa, tu fala alguma coisa para a pessoa não presta atenção, não te responde, e tu diz assim, ó, ei, eu estou falando contigo, eu estou falando, ou eu estou, o verbo estar, falando contigo, viram? Vejam,
dois verbos. Um verbo como verbo auxiliar, o estou, e o falando, o verbo principal. Ei, estou falando contigo. Né? Faz surdo. Né? Locuções verbais. Então, onde diz ali na definição de oração, é todo, onde se fala ali, ó, é todo enunciado estruturado em torno de um verbo ou locução verbal, então vocês, já não é mais estranha essa expressão para vocês, locução verbal. Podendo ou não ter sentido completo. Então, exemplos de orações, tem vários, né? Nossa, eu já dei aqui alguns exemplos. Nisso que nós estamos falando, estamos aqui assistindo a aula, pronto, temos uma oração. Temos vários verbos, né, nisso que eu falei, né? Estamos aqui assistindo a aula. Então, estamos assistindo. Né? Tá aí uma oração. E tem trocentas orações que a gente pode fazer, né? A aula começou às 13 horas. Oração. A aula começou às 13 horas. Né? Então, fala de quando começou a aula. Exemplo de oração. E por último, gente, temos ali, né, nessas definições aí de frase, oração e período, temos o período. Aqui eles definem o período como uma frase verbal formada de uma ou duas orações. Em outras palavras, o período ele é o conjunto. Tu pega numa coisa que tu vai dizer que vai ter um sentido completo, haverá duas orações ali no caso. Exemplo, eu falo assim, gostaria muito de, sei lá, gostaria muito de pilotar, de ser piloto de avião, mas tenho medo de altura. Viram? Ó, aí temos um período. Tudo isso aí é um período. Gostaria muito de pilotar um avião, sei lá, mas tenho medo de altura. Tudo isso aí é um período. Só que aí tem duas orações. A primeira oração é gostaria muito de pilotar um avião. Primeira oração. Aí a partir do mas temos mas tenho medo de altura. É outra oração. Só que elas se unem através dessa conjunção, através do mas. Tá? Então, são duas orações onde elas estão unidas pela conjunção mas e elas formam juntas, todo o conjunto da obra ali, a gente chama de período. Por isso que existe aqui o chamado período simples e o período composto. Tá? Período simples, frase em que só há uma oração. Essa oração, por ser única dentro de um período, dentro de uma oração absoluta. Sim, o período ele pode existir como sendo só uma oração. Tá? E o período composto, que é o exemplo que eu dei para vocês, onde se juntam duas, e pode até haver mais, pode haver duas ou mais orações dentro dele. Ali, ó, período composto, frase constituída, né, de duas ou mais orações. Certo? Ficou dúvida, gente, em relação a esses conceitos aqui de frase, oração e período? Se ficou, perguntem, gente. Não fiquem com a dúvida, tá? Tá tranquilo, Cíntia, Silvia e mais o resto do pessoal ali, mais os 11 ali que aparecem. Anderson, Andréia, Bruno, Cíntia. O Bruno já teve aula comigo, né? Esse nome não me é estranho. Fernanda, Jonas, Kathleen, Paraíba Turismo, Pedro Henrique, Silvia. Ficou claro para vocês? Beleza? Isso aí, então. Bom, então a questão de frase, oração e período está resolvida. Tá? Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Agora, gente, temos aqui a questão, né, de... Já que nós já sabemos agora o que é frase, o que é oração, o que é período, vamos ali, ó. Termos essenciais da oração, onde tem ali na página, também na página 3 da apostila, tá? Termos essenciais da oração. Aí tem ali, ó, sujeito. E depois tem predicado. Mas vamos ver aqui o sujeito. É importante vocês saberem que sujeito... Lembram lá das séries iniciais? Vamos de novo, vamos partir lá da base. Eu lembro que lá, pelo menos na minha época, né? Eu devo ser certamente um pouco mais velho que vocês, não, bem mais velho. Sujeito dizia-se assim, sujeito é aquele que pratica a ação. Ou então, sujeito é aquele que pratica a ação. Predicado é o resto. Dentro da frase, da oração, enfim. É mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Olha o que diz aqui sobre o sujeito. O conceito de sujeito dentro do que
diz aqui na apostila, na página 3 da apostila. Diz assim, ó, ali, ó, sujeito é o ser ou coisa a que se atribui a ideia contida no predicado. É o ser ou coisa a qual se atribui a ideia contida no predicado. Aí tem um exemplo ali, né? O carro velho da minha tia quebrou. Gente, para simplificar, aqui a apostila acabou dando um exemplo assim. Vamos simplificar melhor isso aqui. A gente não precisa dizer que o carro é velho e é da minha tia. A gente simplesmente poderia tirar aquele velho e da minha tia. Tá, a gente poderia tirar então só o da minha tia, só não vamos tirar tudo ali, ó. E dizer assim, ó, o carro velho quebrou. Aquele da minha tia ali é uma informação adicional, tá? Mas ali a, a espinha dorsal da coisa ali é o carro velho quebrou, tá? O carro velho é o sujeito, tá? O carro velho é o sujeito. Ele, se nós quiséssemos também simplificar assim, que nem lá em matemática, reduzir a uma fatoração mínima, ali ó, ficaria o carro quebrou. Também, ainda assim, seria um exemplo onde nós teríamos o sujeito, o carro, que é o sujeito, e quebrou, que é o que aconteceu com ele. Ou seja, então, em outras palavras, o sujeito, ele é aquele que pratica a ação, mas ele também pode sofrer a ação, porque aqui nesse caso aqui o carro sofreu a ação de ser quebrado. Ele não praticou a ação de se quebrar sozinho, né? Teoricamente, né? Mas enfim, e vejam ali que quebrou é o verbo, é o que aconteceu com o carro, né? O carro quebrou. Então, o carro é o sujeito. Casualmente aqui é o carro velho. E casualmente aqui é o carro velho da minha tia. Tá? Entenderam, pessoal? Eu fiz questão de pegar esse exemplo que aparece na apostila e mostrar para vocês que reduzindo ele, vocês chegam mais fácil ao sujeito. E aí chegam mais fácil ao resto da frase, né, no caso. Certo? Ali o que quebrou foi o carro velho. Né? Está sendo caracterizado como carro velho. Ele poderia ser só o carro. O carro quebrou. Certo? Vamos lá. Aí tem assim, ó, núcleo do sujeito. Né? Diz assim, ó, na continuação, na página 3, né? Diz assim, ó, núcleo do sujeito. Aí está assim, ó. Como é que está escrito assim? Ó, podem existir palavras no sujeito que sejam secundárias e que girem em torno de um termo-chave, que é chamado de núcleo. Ou seja, tem ali o sujeito, mas tem o núcleo do sujeito, tá? Olha ali, nesse exemplo que foi dado ali, ó, o carro velho da minha tia quebrou, o núcleo do sujeito, o termo essencial do sujeito ali é a palavra carro, tá? Não é velho, não é o resto ali, tá? Não é não, é carro. Ou seja, em outras palavras, só para vocês terem uma ideia, se tivesse ali uma pessoa envolvida na questão do carro velho quebrado ali e tal, e essa pessoa quisesse, mas essa pessoa não falasse português, vamos imaginar assim, essa pessoa não falasse português, fosse alguém que estivesse aprendendo português, então ela só saberia o básico do básico. Essa pessoa diria assim, carro quebrou. Ou seja, viram? Essa pessoa pegaria a essência ali do sujeito, a essência da comunicação e faria carro quebrou. Viram? Ou seja, por isso que o núcleo do sujeito aí é a palavra carro. Tá? E aí fala ali, ó, o termo carro é o núcleo do sujeito. Certo? Se fosse o Camaro Amarelo, o famoso Camaro Amarelo, daquela música que tinha, né? O Camaro Amarelo é um carro muito belo. Até rimou, ó. O Camaro Amarelo é um carro muito belo. E, cara, bom, o Camaro Amarelo não seria o núcleo do sujeito amarelo, não seria né? Seria Camaro. Certo? O professor é muito doido. O sujeito vai ser o professor. E ele pratica a ação de ser muito doido. Mas aí o professor. O núcleo do sujeito, professor. Os alunos estão atentos. Os alunos, o sujeito. Alunos, núcleo do sujeito. Perceberam? Ficou fácil agora, né? Esse professor facilita as coisas, né?
Esse é o meu papel aqui, gente. Eu tenho que ser um agente facilitador, acima de tudo. Tá? Para complicar a nossa vida, sobra gente. Meu Deus. Então vamos tentar simplificar ao máximo aqui, né? Vamos tentar ser práticos e simplificar ao máximo. Vamos em frente. Tá entendido até aí, né? Núcleo do sujeito. Vamos lá. Aí temos aqui, ó, tipos de sujeito. Temos, não, temos vários tipos de sujeitos, tá, gente? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico ou desinencial, e sujeito indeterminado. E existe também orações sem sujeitos. Vamos ver um por um. Sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Ou seja, esses exemplos que eu dei para vocês, o professor é meio doido, os alunos estão prestando atenção, sei lá, o sábado está muito bonito, a tarde está muito bonita. São todos exemplos onde nós temos um núcleo de sujeito. Tá? Ou seja, então, se ele tem um núcleo só, então são exemplos de orações com sujeitos simples. Tá? Então, diz aqui, ó, possui apenas um núcleo. Né? Ali, ó, um exemplo ali, as crianças patinam nas praças. O sujeito ali é as crianças. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra crianças. Então, por isso que é um sujeito chamado sujeito simples. Possui apenas um núcleo, a palavra crianças. Já o sujeito composto, não, ele vai ter mais de um núcleo, tá? Desculpa. Aí fala ali, ó, possui mais de um núcleo. Exemplo, a liberdade e o sonho fazem parte da sua vida. Vejam ali que o sujeito dessa oração é a liberdade e o sonho. Então temos dois núcleos do sujeito ali, a palavra liberdade e a palavra sonho. Então, exemplo de sujeito composto. Tá? Não necessariamente orações com sujeito composto vão ter só dois núcleos, pode ter três núcleos ou mais. Né? Por exemplo, eu falo assim, João, Pedro e Maria são ótimos amigos. Ou João, Pedro e Maria costumam, sei lá, costumam praticar esportes finais de semana. Então, João, Pedro e Maria, né? Três núcleos. Certo, gente? Vamos em frente, então? Aí temos ali o chamado sujeito oculto. Sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico ou também chamado de desinencial, tá? Mas ele é bem mais conhecido como sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. Quando é que acontece esse sujeito oculto? Olha ali o que diz ali, ó. Ele não vem expresso na oração, ele não está escrito ali na oração, mas a gente olha para a oração, a gente começa a ler aquela oração e a gente já sabe, o sujeito aqui vai ser tal coisa. Querem ver? Olha ali, ó, o exemplo. Cheguei apressado ao colégio. Aí, se tu assim procurar graficamente, né, não tem assim, não está escrito ali o sujeito. Está escrito ali, cheguei apressado ao colégio. O sujeito não é cheguei, o sujeito não é apressado, o sujeito não é ao colégio. Tá? Não. O sujeito ali é eu, porque eu sei que através daquele verbo ali, cheguei, a única pessoa, o único pronome que se encaixa ali para fazer sentido essa oração é a palavra eu. Não pode dizer assim, tu cheguei apressado ao colégio, ou nós cheguei apressado ao colégio, ou eles cheguei apressado ao colégio. Né? Então, por isso que a gente sabe assim, de maneira, como é que se diz? Nós já sabemos de cara ali, olhando ali, que o sujeito só pode ser a palavra eu. Essa oração poderia ter sido escrita assim, eu cheguei apressado ao colégio. Beleza, aí o sujeito não estaria oculto, ele estaria explicitado ali. Mas nesse caso aqui, ela pode ser escrita assim, cheguei apressado ao colégio, e quem lê essa frase sabe de cara que o sujeito é a palavra eu, certo? Então, por isso que aqui é chamado, temos um exemplo de sujeito oculto. Certo, gente? Outros exemplos de sujeito oculto. Eu posso dizer assim, ó, passamos o dia todo procurando
um lugar legal para acampar. Sei lá, né? Inventei isso agora. Gente, se eu falei passamos o dia todo, não é eu passamos, não é elas passamos, não é eles passamos, não é as pessoas passamos. Significa que nós passamos. Eu e vocês, nós, tá? É isso, é outro exemplo de sujeito oculto, certo? Vamos adiante. Agora temos aqui, ó, exemplo de sujeito, definição de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Olha o que diz ali, ó. Ocorre quando a identidade e o número de agentes do sujeito é desconhecida. Então, ao contrário do sujeito oculto, no sujeito indeterminado, como o próprio nome diz, eu não tenho como precisar, eu não tenho como dizer o que ou quem é o sujeito. Entendeu? Não tenho. Querem ver um exemplo aqui? Ó? Olha o que diz aqui. Ó. Ocorre quando a identidade e o número de agentes do sujeito é desconhecida. E quando o pronome se for índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui os exemplos aqui. Ó. Olha o que diz aqui. Ó. Encontraram o cadáver no meio da rua. Quem? A gente não sabe quem foi que encontrou. A gente sabe que encontraram. A gente não sabe se foram, agentes da segurança pública, se foram vizinhos do bairro, se foram pessoas transeuntes, né, pessoas que estavam passando ali e tal. A gente não sabe. A gente só sabe assim, a gente recebeu a notícia que encontraram. Que exemplo esse, né? Encontraram o cadáver no meio da rua. A gente sabe que alguém ou um grupo de pessoas encontrou, mas a gente não sabe quem. Então, exemplo de sujeito indeterminado. Naquele outro exemplo ali, ó, precisa-se de operários competentes. Aí que tá, viu, gente? Geralmente nesses anúncios assim, ó, vende-se carros, aluga-se casa, sei lá, precisa-se de operários competentes, necessita-se de não sei o quê. A gente não sabe quem é que necessita, quem é que aluga, quem é que precisa. A não ser, claro, que um de vocês vai dizer assim, não, professor, mas geralmente quando tem esses anúncios, assim, essas placas, tá ali o nome do lugar que está pedindo, tá ali o nome da empresa. Tá certo, vocês estão certos, mas eu estou dizendo que a oração em si aqui, ela não nos diz quem é que está precisando de operários competentes. É isso que eu estou dizendo. Certo, gente? Ficou claro para vocês aí a questão do sujeito indeterminado? Perguntem, gente. Não fiquem, pelo amor de Deus, não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas. Deixa eu passar aqui um álcool gel na mão enquanto isso. Tá? Decidam aí se vocês realmente não têm dúvidas com relação a isso, como é que vocês podem diferenciar o sujeito indeterminado do sujeito oculto, tá? E vamos em frente, caso vocês realmente não tenham dúvidas, tá? É isso aí mesmo? Beleza? Está claro? Claro como a luz do sol? Beleza, então. Vamos lá. Aí, pessoal, também existem as orações sem sujeito. Ali na apostila é chamado de como é que é sujeito inexistente, que é a mesma coisa. A mesma coisa que sujeito inexistente é a oração sem sujeito. Tá? É questão aqui de nomenclatura, tá? Mas é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. A apostila diz assim, ó, não haverá sujeito numa oração quando o verbo for impessoal. O verbo virá conjugado na terceira. Ó, olha a dica. Primeira dica. O verbo virá conjugado na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Aí a primeira dica, quando haverá, nós teremos assim situações em que teremos orações sem sujeito. E vou dar mais uma dica para vocês. Fenômenos da natureza apresentam, via de regra, exemplos de orações sem sujeito, tá, gente? Ali, ó, olha o exemplo que fala ali, ó. Chovia o dia inteiro, a noite toda. Nem precisava aquela noite toda ali, mas enfim. Chovia o dia inteiro. Quando a gente ouve essa frase, quando alguém fala essa frase, chovia o dia inteiro, e, gente, é importante falar que, nesse caso, chovia o dia inteiro, nós estamos falando literalmente de chover, de chuva, tá? Que eu sei, vocês podem estar pensando aí também, né? Ah, não, mas
chover pode ser usado num sentido assim, figurado, né? Uma linguagem figurada. Ah, choveu candidatos para aquela vaga e tal, né? Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de chover no sentido literal, ao pé da letra, no sentido de chuva mesmo, né? De fenômenos da natureza. Então, ali, ó, chovia o dia inteiro. Quem é que chovia o dia inteiro? Ah, exemplo de oração sem sujeito, tá? Outro exemplo ali, ó, amanheceu rapidamente. Amanheceu rapidamente. Amanhecer também é um fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito, tá? Tranquilo, pessoal? Ficou tranquilo essa questão aí das orações sem sujeito? Tá. No caso Então, ali, oi? posso falar? Como? Posso falar? Eu tenho só uma pergunta. No caso ali, ficaria amanhecer, então. No, com a terceira pessoa no singular ali, então, do sujeito. Ah, não, tá. A tua pergunta é pertinente, mas deixa eu explicar. Ó, eles botaram ali a terceira pessoa do singular, mas cuidado. Terceira Hum, pessoa do singular, mas aqui no passado, uhum, viu? Se nós fôssemos conjugar, se pudesse ser conjugado ali um fenômeno da natureza, aliás, a gente usa às vezes assim, bah, o fulano amanheceu mal-humorado, né? O fulano é ele, terceira pessoa do singular, mas tá ali amanheceu porque se refere a passado, né, no caso, entendeu? Cuidado, é a terceira pessoa do singular, sim, mas aqui no caso se refere a passado, tá? E não amanhecer, porque aí amanhecer seria o verbo na condição, do infinitivo, no caso, né? Tá? É amanheceu. Ali, pode ver no outro exemplo de chover, ó. Chovia o dia inteiro, né? Se nós pudéssemos conjugar, utilizando assim, ali, eu, tu, ele, nós, eles, seria ele chovia ou ela chovia, também terceira das pessoas do singular, tá? Acho que era isso, né? Respondi a tua pergunta, não? sim. Ah, então tá. Mas bom, é isso mesmo. Ficou com a dúvida, pergunta, tá? Não fica com a dúvida. Vamos em frente, gente. Aí, em cima daquilo que vai aparecer na prova, nós vamos ali para o finalzinho da página 3, onde fala ali, ó, predicados. Estávamos então até então falando de sujeito, agora vamos falar de predicado. Tá? Aí tem ali, ó, qual que é a definição de predicado? É tudo aquilo que se atribui ao sujeito. Ou, tipo assim, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Mais ou menos isso, tá? É o que fala ali, né? Tudo aquilo que se atribui ao sujeito ou se declara sobre o sujeito. Aí vem ali, ó, o exemplo, ó, a vida está muito difícil. Olha, para mim, pelo menos, nunca foi fácil. Foi sempre difícil. Enfim, tá ali, ó, a vida está muito difícil. Sujeito, a vida está muito difícil, predicado. Ou seja, o predicado é o que se diz do sujeito. Ou seja, ali, está muito difícil é o que se diz da vida. Né? É o que está se dizendo da vida. Então, predicado. Até aí, tranquilo, né? Está muito difícil é uma coisa que está se falando sobre a vida. A vida é o sujeito. Tá? Aí, assim como o sujeito tem o núcleo do sujeito lá, que vocês viram, o predicado também tem núcleo do predicado. Né? Olha ali, ó, núcleo do predicado. O predicado também traz um termo-chave que contém uma declaração maior sobre o sujeito. Ou seja, no termo-chave, no núcleo do predicado, é a essência daquilo que está se dizendo do sujeito. Tá? Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Nessa aqui, a vida está muito difícil. O que é mais forte nesse predicado em relação à vida? É estar, é muito ou é difícil? Se nós, de novo, se nós fôssemos assim, se estivéssemos aprendendo a língua portuguesa, aí, tipo assim, aquela expressão, né? Ah, o fulano fala português de índio. Né? Que nem quando alguém está aprendendo inglês, que a pessoa fala tudo, né, tudo cortado, assim, faltando termos. Ah, fala inglês de índio.
Mas vamos dizer assim, o português de índio, né? Gente, nada contra os índios, pelo amor de Deus, né? Não vamos dizer, o professor é meu. O professor lá é, não sei o que, com os índios. Não, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou exemplificando, assim, alguém que não fale a língua portuguesa, esteja aprendendo português, qual seria o termo-chave aqui para a pessoa se comunicar? Ela quer dizer que a vida está muito difícil. Ela vai dizer, vida, ela não vai dizer nem está e nem muito, ela vai dizer vida difícil. Ela não é. O difícil ali é o núcleo do predicado. Tá? Certo, gente? Aí temos ali, ó, tipos de predicado em cima disso. Predicado verbal, e tem o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos ver ali o predicado verbal primeiro. Ali, ó, é aquele que tem o núcleo, por núcleo, um verbo. Tá? Esse verbo pode ser transitivo, pode ser intransitivo, tal. Continuando ali, ó, sobre isso aí, na página 4, tá? Na página 4, tem um exemplo ali, ó, um exemplo de predicado verbal. Vanessa comprou uma casa na praia. Comprou ali é o núcleo do predicado. Tá? Vanessa comprou. A essência disso aqui que a gente está dizendo, que a gente quer passar essa notícia para alguém, dar essa informação para alguém, é que ela adquiriu uma casa. Então, a essência ali é o verbo. Ela comprou uma casa na praia. Tá? Aí depois disso, isso foi um exemplo de predicado verbal. Aí temos ali predicado nominal, que aí, ao contrário de predicado verbal, aquele que tem um núcleo, tem como núcleo um nome a que se refere ao sujeito. Tá? E ele vai apresentar um verbo de ligação. Exemplo, olha ali, ó, os jogadores andam cansados ultimamente. Cansados é o núcleo. E ali o verbo de ligação é andam, um verbo auxiliar, né? Eles andam cansados ultimamente. Os jogadores estão cansados é o núcleo desse predicado nominal. Tá? De novo, fazendo aquele exercício de raciocínio, se alguém que não falasse português, estivesse aprendendo português e quisesse passar essa mensagem para alguém, falaria jogadores cansados. Né? É sempre assim que fica mais fácil a gente identificar o núcleo, né, do predicado. Certo? E por último temos o predicado verbo nominal. É aquele que tem dois núcleos. Ele tem um no verbo e um no nome. Tem dois núcleos, um no verbo e outro no nome. Indica ação e estado. Ali o exemplo, ali, ó. De novo pegaram a Vanessa ali para Cristo, ali, ó. Vanessa, ela tinha comprado uma casa na praia, né? Naquele outro exemplo lá, Vanessa comprou uma casa na praia. Aqui, Vanessa chegou assustada. Então, a Vanessa chegou. Isso aqui, o predicado do verbo nominal, ele tem uma coisa muito bacana, gente. Se vocês quiserem desmembrar essa oração aqui em duas, vocês podem desmembrar. Quer ver? Vocês podem desmembrar assim, ó. Vanessa chegou e ela estava assustada. É ou não é? Ou então vocês poderiam escrever duas vezes assim, ó. Vanessa chegou, ponto. Aí depois embaixo, Vanessa estava assustada. É ou não é? Quando vocês conseguem fazer isso, significa que vocês têm ali um predicado verbo nominal. Gostaram da dica? Anotem, então. Quando vocês conseguem fazer isso, vocês têm um predicado verbo nominal. Peguem um outro exemplo lá da Vanessa, comprou uma casa na praia, para ver se vocês conseguem fazer a mesma coisa. Fica mais complicado, vocês não vão conseguir assim, fazer e que faça sentido. Né? Vocês não vão poder botar assim, Vanessa comprou, ponto. Depois, Vanessa comprou uma casa na praia. Ou então, Vanessa comprou, ponto. Vanessa, uma casa na praia. Né? Viram? Perceberam a diferença? Anotaram a dica? Essa aí, Vanessa chegou assustada, é um exemplo de predicado verbo nominal. Por quê? Eu posso desmembrar ali. Ó. Vanessa chegou, ponto. Vanessa estava assustada, ponto. Ou eu posso colocar tudo no mesmo período, me utilizando de uma conjunção. Eu posso botar assim, ó, Vanessa chegou e ela estava assustada.
Certo, gente? Beleza? Tranquilinho? Entenderam bem essa explicação? Mataram a charada aí, então? Podemos ir para o próximo tópico, então. Certo? Ali, ó. Temos, então, aqui na página... Espera aí. Deixa eu alinhar aqui para vocês. Aqui. Página 6. Então, dessa página onde estávamos, vamos lá para a página 6. Tá? Estão acompanhando aí? Onde temos ali os adjuntos adverbiais, tá? Adjuntos adverbiais. Página 6. Página 6. Adjunto adverbial, onde tem ali a seção 4.2, tá? Os adjuntos adverbiais fazem parte dos chamados termos acessórios das orações, tá? Então, ali, ó, na seção 4.2, adjunto adverbial. Olha o que diz ali, ó. Adjunto adverbial é o termo que atribui circunstâncias ao verbo, ou intensifica ou um adjetivo ou um advérbio, tá? Vamos ver isso na prática para a gente poder entender melhor, tá? Então, como eu falei para vocês, na apostila, página 6, ali, ó, os exemplos ali, ó. Olha o que diz ali, ó, exemplos. Nós compramos, primeiro exemplo, nós compramos o material agora. Por que ele é um acessório, gente? Porque se nós tirássemos aquela palavra ali agora, continuaria fazendo sentido a oração, né? Nós compramos o material. A pessoa está passando uma informação para vocês que eles compraram o material. Então, já tem uma informação completa. O agora, ele dá o famoso, né, plus. É um plus. O pessoal fala um plus a mais. Isso aí é uma redundância, né, falar um plus a mais. Porque a palavra plus já significa a mais, né, no caso. Então, se eu dissesse só, nós compramos o material, pronto, já faria sentido a oração. Mas eu quero... Eu aprofundei ali a informação, assim, eu dei uma informação complementar. Nós compramos o material agora. Então, essa palavra aí agora, que está em destaque, hoje em dia já não pode mais falar negrito, né, que é ofensivo, não sei o quê e tal. Então, essa palavra aí agora, que está em destaque, ela é um adjunto adverbial. Tá? No outro exemplo ali, ó. E aí, no caso, essa palavra agora é um adjunto adverbial de tempo, tá? Que disse que agora. Compramos material agora. Nos outros exemplos ali, ó, temos ali, ó, são muitas as circunstâncias expressas por um adjunto adverbial. As principais são adjunto adverbial de lugar, que é o primeiro ali, ó, de lugar. Exemplo, aquilo aconteceu na sala. Algo aconteceu na sala. Sei lá se foi na sala de aula, se foi na sala de cirurgia, se foi em qual sala. Na sala do dentista, não sei. Mas, enfim, aquela ali na sala é um adjunto adverbial de lugar. E ali no próximo ali, ó. Chegamos em casa às 10 horas. Ou seja, é um adjunto adverbial de tempo. Eu estou complementando, eu estou dizendo que, além de eu informar que nós chegamos em casa, eu estou informando que foi às 10 horas. Então, adjunto adverbial, ali o termo às 10 horas, adjunto adverbial de tempo. Depois ali, adjunto adverbial de causa. Ali, ó, o papagaio morreu de fome. Aquele de fome foi a causa pela qual o papagaio morreu. Os exemplos aqui estão meio mórbidos, né, nessa postura. Bom, vamos em frente. Ali, ó, adjunto adverbial de fim, na realidade de finalidade, que seria melhor colocado aqui, de finalidade. Né? Estudou muito para o exame. Tá? A finalidade dele ter estudado muito é porque ele estava estudando para o exame, então por isso, estudou muito para o exame, um adjunto adverbial de finalidade. Depois ali, ó, de assunto, adjunto adverbial de assunto. Já conhecíamos sobre esse tema. Ali, sobre esse tema, é um adjunto adverbial de assunto, de tema, no caso, de tópico. Né? Depois ali, de meio, de instrumento. Né? Exemplo, Ted fez barba à navalha. Foi a maneira,
a moda, né, o meio pelo qual ele fez como se diz lá para fora, se afeitou, né, a navalha. Né. Depois ali, adjunta adverbial de modo. Ana falou com calma. Com calma foi a maneira pela qual ela falou. Então, foi o modo pelo qual ela falou. Então, Ana falou com calma, um adjunto adverbial de modo. Temos também adjunto adverbial de intensidade. Ali está o exemplo ali, ó. Hoje estou muito feliz. Quer dizer, a pessoa não, ela não está só feliz, ela está muito feliz, né? Sei lá, aconteceu uma coisa muito bacana, que legal, né? Saiu lá o exame, a pessoa está com saúde 100%, saiu o resultado dos exames, está 100% em tudo lá, colesterol, tudo, tá, beleza. Saúde, né, em primeiro lugar. Ou, sei lá, chegou a proposta aquela lá para fazer aquele trabalho lá que dá o emprego dos sonhos, sei lá. Ah, passou naquele concurso lá, tão almejado, tão sonhado. Enfim, então, a pessoa não está feliz, ela está muito feliz. Então, aquele muito, um adjunto adverbial de intensidade. A intensidade da felicidade daquela pessoa. Né? Depois ali, ó, de dúvida. Aí tem ali o exemplo. Talvez eu chegue às 11 horas. A palavra talvez é um adjunto adverbial de dúvida. Né? Não está dando certeza que tu vai chegar às 11. Está dizendo que talvez. Se o trânsito ajudar, se o Uber não se perder, se tem um monte de se aí, né? Então, talvez eu chegue às 11 horas. Tá? Então, talvez adjunto adverbial de dúvida. Depois ali, de companhia, João foi passear com Maria. Quer dizer, com quem que o João foi passear? Com Maria. Adjunto adverbial de companhia. E por último ali, ó, adjunto adverbial de negação. A pessoa diz assim, ó, nunca diga que... que exemplo engraçado esse aqui. Nunca diga que é burro, né? Mas vou dizer, jamais diga que é burro. Então, o nunca. Não é só o não, gente. O não é negação. Mas o nunca também é negação. O jamais é negação também. Tá? Certo? Então, esses exemplos de adjuntos adverbiais, que alguns desses vão aparecer na prova. Certo? Gente, até então está sendo entendido aí, gente? Não fiquem com dúvidas, tá? Cíntia, Silvia e mais os outros colegas ali todos ali, né? Anderson, André, Andréia, Bruno, Christian, Fernanda, Jonas, Kathleen, Pedro Henrique, Paraíba Turismo. Certo, gente? Não fiquem com dúvida, pelo amor de Deus, não fiquem. Certo? Tá tranquilo até aí? Mais tarde, mais adiante, mais adiante eu vou falar sobre, se eu não me engano, não, segunda-feira, se eu não me engano, é o último dia para vocês agendarem a prova, caso quem não tenha agendado, né? Se não me engano, agora segunda-feira é o último dia, é a data limite para vocês agendarem a prova. Tá? Mas depois a gente fala melhor sobre isso, tá? Tá bom, Silvio, obrigado. Vamos em frente então, gente. Vamos em frente, nós temos esse conteúdo para vencer. Dito isso, a questão dos adjuntos e tal, certo? Nós temos aqui agora, peraí, aqui, deixa eu separar isso aqui. Lembram lá no início, quando nós falamos na questão de frase, oração e período, lembram? Claro que aquilo lá era de caso pensado, gente. Nós tínhamos que falar sobre diferenças, assim, situar no tempo e no espaço a questão de frase, oração e período, para contextualizar, para preparar o terreno, né? Quem já trabalhou aqui com agricultura, quem morou no interior, sabe que antes de plantar a gente tem que preparar a terra, é ou não é? Para poder semear, antes a gente tem que preparar a terra, né? Quem já lidou com a terra sabe disso. Até quem não lidou com a terra, certamente sabe disso. Por isso que a gente usa aquela expressão, eu tenho que preparar o terreno para poder falar com ela sobre tal assunto, né? Preparar o terreno. Preparar o terreno tem que ajeitar as coisas, assim, criar um cenário, contextualizar e tal. É ou não é? Criar um clima e tal. Bom, vamos lá. Para tudo na vida a gente precisa disso, tá, gente? Para tudo mesmo. E vocês sabem disso, vocês são adultos,
enfim. Vamos lá. Então, por isso que nós falamos lá no início sobre frase, oração e período. Foi de caso pensado, para que contextualizasse isso aqui. Aí eu falei lá pelas tantas para vocês que um período, geralmente, via de regra, ele aparece, tá, ele pode ter só ali uma oração, mas um período, geralmente, ele fica mais rico e mais interessante quando ele tiver duas ou mais orações envolvidas, tá? E o período ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Eu já adianto para vocês que o que vai cair na prova é questão que envolva período composto por coordenação, tá? Então, período composto por coordenação. Então, lá na página 7, página 7, tá? No alto da página, lado direito, então, página 7, no alto da página, lado direito, isso para quem tem a apostila fisicamente aí, né, com vocês. Para quem tem ela no sistema, aí tá vendo, no tablet, no celular ou ali no notebook, aí tem que rolar a tela, enfim e tal. Então, lá onde diz na página 7, orações coordenadas sindéticas. Desculpa. Orações coordenadas sindéticas, no tópico 5.1. Orações coordenadas sindéticas. Tá ali assim, ó, no enunciado ali, diz assim, ó, como é que diz ali, ó? Iniciam-se com conjunção, tá? Tem que ter uma conjunção para ver. Serão classificadas de acordo com o nome da conjunção, vejam que interessante, que as introduz no período, tá? Ou seja, lembra, eu não sei se eu cheguei a... É assim, eu dei um exemplo, eu falei assim para vocês, um exemplo que eu dei lá atrás. Queríamos muito viajar, mas não tínhamos tempo, uma coisa assim. Eu não lembro se foi esse o exemplo que eu dei. Mas enfim, vamos pegar esse aqui. Sei lá, queria muito, sei lá, queria muito sair à noite, mas tinha medo. Um exemplo. Queria muito sair à noite, mas tinha medo. Né? Insegurança, violência urbana e tal. Então, de um lado, a primeira ação, a primeira oração, e a primeira coisa que a gente quer fazer é o fato da pessoa querer muito sair à noite. Depois tem um mas, aí vem, mas tinha medo. Então, o que une essas duas orações no período é a conjunção mas. Casualmente, a conjunção mas é uma conjunção adversativa. Por ela ser uma conjunção adversativa, ou seja, ela traz uma adversidade, algo contrário àquilo que a gente quer. Por exemplo, a pessoa quer sair à noite, mas ela tem medo. Então, o medo, esse mas ela tem medo, é algo contrário, algo que trava a pessoa de sair à noite. Então, por isso que mas é uma conjunção adversativa. Né? E sendo uma conjunção adversativa, ele vai gerar uma oração coordenada sindética adversativa. É assim que funciona. Então vamos ver aqui nos exemplos aqui, ó, nos outros exemplos. Como diz aqui, ó, a conjunção serão classificadas de acordo com o nome da conjunção que as introduz no período. Elas podem ser aditivas, tá? O primeiro exemplo aí. Elas podem ser aditivas, aquelas que estabelecem relação de soma ou adição, como o nome diz, né? Principais conjunções aditivas: e, nem, que, mas, no caso não mas também, não só, tanto como, etc. Tá? São conjunções que somam ali. Ó. Querem ver o exemplo? Ó? Olha o exemplo ali. Ó. Meto a mão no colete e acho o relógio. Ou seja, achar o relógio é algo que se soma ao fato dele meter a mão no colete. Se fosse meto a mão no colete, mas não acho nada, aí não está somando nada, está colocando uma ideia contrária. Olha, botou a mão no colete, mas não achou nada. Então, algo que se contrapôs ao fato, foi inútil ele meter a mão no colete, não achou nada. Agora, aqui nesse caso, não. Meto a mão no colete e acho o relógio. Então, duas ações. Ele meteu a mão no colete e achou o relógio ainda por cima. Então, por isso que é um exemplo de oração coordenada, sindética,
aditiva, ou seja, adicionou, somou. Certo, gente? Entenderam esse primeiro exemplo? Beleza? Tá. Na continuação, temos ali, ó, as alternativas, tá? Orações coordenadas sindéticas alternativas, como o nome diz, né? Tem uma alternativa, ou isso ou aquilo, tá? Elemento A ou elemento B, né? Sei lá, direita, esquerda, enfim. Aqui, ó, tem aqui, ó, aquelas que estabelecem uma relação de alternância, né? Tu tem opções em casa, né? Desculpa. Principais conjunções alternativas, ou, vírgula, ou, reticências ou, vírgula, quer, reticências quer, vírgula, já, reticências já, ora, reticências ora. Não hora de horário, hora de hora pois, né, no caso. Exemplo ali, ó, que dá ali pra gente, ó. Siga as determinações ou desista do cargo. Quer dizer, tu tem duas opções ali, tu tem duas alternativas. Ou tu segue todas as determinações, ou tu desiste do cargo. Querem ver mais um exemplo? Faça o que o juiz ordenou ou serás preso. Assim, tem duas opções. Tu tem duas opções. A primeira opção é tu fazer cumprir aquilo que o juiz determinou. Paga lá o que tu tem que pagar, sei lá, cumpre lá, seja lá o que for aquilo que o juiz determinou e tal. Tu fica tranquilo, tu fica ali, ó, tranquilinho. Não vai ter problemas com a lei. Agora, se tu não fizer o que o juiz ordenou, tem a outra opção. Tu tem a opção de não fazer. Ah, não vou cumprir o que o juiz determinou, não. Quero ver. Aí tu vai pro xilindró, tu vai ser preso. Então, faça o que o juiz ordenou, determinou, ou serás preso. Então, viram exemplos de situações de orações coordenadas sindéticas alternativas. Tu tem duas alternativas ali no caso, tem duas opções. Seguindo ali, ó, as adversativas. Sobre as adversativas nós já falamos até, né? Eu já dei exemplos, né? O contuso, o mas, o porém, o todavia, o contudo, o entretanto, o no entanto, né? Tipo assim, tu fala assim, eu gosto dela, porém, tem uma coisa que me chateia. Tem umas coisas que me chateiam. Tipo assim, então, ó, tipo assim, ó, eu gosto dela. Pratica a ação de gostar dessa pessoa. Tem isso, né? Gosta da pessoa. Porém, ou mas, ou todavia, complicado, né? Então, exemplos de conjunção e exemplos de oração coordenada sindética adversativa. Quer dizer, tem um porém, né? Certo? Está claro até aí, gente? Está tranquilo? Está favorável? Vamos em frente, então. Ali, o exemplo aí que é dado ali da Raquel de Queiroz, ó, é apenas um sino, mas é de ouro. Não viu? Ó? Tipo assim, a gente sabe que é, tipo assim, é apenas um sino, só que tem um detalhe. Ó, mas é de ouro, então, né? Um mas ali, né? Uma ideia que se contrapõe ao fato de ser somente um sino. Bom, vamos em frente. Desculpa. Aí temos ali as orações coordenadas sindéticas conclusivas, como o nome diz, né? Eles encerram uma conclusão daquilo que está sendo dito, ou seja, uma conclusão do enunciado anterior. Exemplos de conjunções ou locuções conclusivas. Logo, pois, portanto, por conseguinte, consequentemente, então, assim, por isso, de modo que, em vista disso. Ali, o exemplo ali, ó. Vives mentindo, logo não mereces fé. Poderia ser outro exemplo, tipo assim, chegou atrasado, ele chegou atrasado, portanto, não conseguirá fazer a prova. Conclusiva, uma ideia conclusiva sobre o fato de ele ter chegado atrasado. Certo? E aí, pessoal, temos finalmente, dentro desse leque aí de orações coordenadas sindéticas, temos as orações coordenadas sindéticas
explicativas. Como o nome diz, né? Elas vão explicar aquilo que está sendo falado anteriormente, né, no caso. E claro, ali, ó, elas justificam, elas explicam uma ou várias ideias anunciadas anteriormente, tá? E claro, elas são colocadas dentro do universo das conjunções explicativas, que são elas. Pois, porque, porquanto, certo? Aí tem um exemplo ali, ó. Fala embaixo, pois estou doente. Poderia ser, fala embaixo, porque estou doente. Teriam outros exemplos, tipo assim, sei lá, podemos dizer assim, ó, tipo assim, cheguem cedo no local, pois não haverá tolerância, né, tipo assim, né, de horário. Cheguem cedo, pois não haverá tolerância, né, os portões vão fechar cedo, tá? Vão fechar no horário, tá? Né, quem nunca, né, tentou aí o Enem, né, tipo assim, o pessoal que tenta o Enem, o pessoal que chega assim, tem que correr para fazer vestibular, tipo assim, certo? Pessoal, com relação a essas orações coordenadas, tá? Tá claro, tá ficando claro para vocês? Não ficou dúvidas? Falem, gente, não fiquem com dúvida, tá? Não fiquem com dúvidas, tá? Pelo amor de Deus, não fiquem com dúvida. Vocês não podem ficar com dúvidas. Lembrando, tá? Para quem não fez, quem vai fazer prova pela primeira vez, sempre são questões objetivas, tá? Na prova. Certo? Bom, vamos em frente então. Vocês então, ficou tranquilo aqui o negócio, né? Ficou tranquilo o que foi passado para vocês. Agora então, gente, agora nós vamos falar, né? Essa parte gramatical aí ficou, está ficando para trás então. A gente vai falar de da comunicação em si, da parte de linguística agora, tá? Saímos agora um pouco da parte de gramática e vamos falar da parte de linguística, certo? Parte de comunicação em si. Para que a gente possa falar da parte de comunicação em si, nós temos que lembrar aqui uns conceitos, uns pequenos conceitos aqui, que são interessantes, que você tem que saber. Tá, vamos lá. Vocês lembram a questão do sentido real das coisas e do sentido figurado? Ou seja, a, aquilo que é ao pé da letra e aquilo que é falado num linguajar figurado, uma figura de linguagem, metaforicamente. Vocês lembram disso? Lembram? Falem a verdade. Vocês lembram ou não lembram? Quando eu quero falar uma coisa assim no sentido real, no sentido literal, ao pé da letra, e quando eu quero falar uma coisa assim que eu falo, mas eu uso aquilo ali, mas eu estou falando no sentido figurado. Hum. Obrigado pela sinceridade, Fernando. Vamos lá. Bom, vamos lá. Quando eu quero falar uma coisa no sentido real, aquilo que eu estou falando é ao pé da letra. Tipo assim, se eu estou dizendo assim, se eu digo assim, isso que aconteceu há pouco tempo atrás das notícias, né? O cara, aquele que ficou foragido muito tempo, né? E aí finalmente a polícia pegou o fulano. A polícia pegou. Como é que era o nome do cara lá, o carcará sanguinolento? Lázaro. Boa, boa 02. Obrigado. O Lázaro, isso mesmo. O cara, né, ficou lá fugindo da polícia, se escondendo lá durante 20 dias, se não me engano, enfim, né? O cara, né, se embrenhava no mato, enfim, tal. Aí finalmente pegaram o Lázaro, né? E pegaram e sapecaram ele, né? E eu não condeno a polícia, mas essa é a minha opinião, enfim, né?
cada um tem a sua e tal. Já foi tarde. Bom, o que eu quero dizer nisso, né? Quando a gente diz assim, pegaram o Lázaro, ou então se você quisesse, mataram o Lázaro, foi no sentido literal da coisa, né? Os caras realmente capturaram ele, mas capturaram ele, trocaram tiros com ele e acabaram, né? Sapecaram ele e tal. Então, os caras mataram o Lázaro. A polícia, sei lá o que, as forças especiais, pum, mataram o Lázaro. Aquele ato ali de matar foi... A gente está falando em sentido... no sentido real, no sentido ao pé da letra, ou seja, no sentido literal, é isso que eu quero dizer. Realmente pegaram Lázaro e sapecaram ele virou presunto e tal. Foi isso. Bom, agora quando a gente diz assim, quem nunca, né? Quando alguém irrita a gente assim ao máximo, ou quando alguém apronta uma coisa pra gente fala assim, fulano, eu vou te matar. Eu vou te matar, tu fez eu esperar lá, não sei o que, eu vou te matar. É ou não é? Quem nunca fez isso, quem nunca afirmou isso, né? Dizer, eu vou te matar. Tu manda um áudio pra pessoa, fulano, eu vou te matar. Olha o que tu fez lá, né? Passei maior vergonha e tal. Não tá falando, tu tá usando uma força de expressão. Tu não tá falando literalmente que tu vai matar a pessoa, né? Então, existem diferenças da maneira como eu falo uma coisa no sentido figurado e da maneira como eu falo algo assim ao pé da letra, né? No sentido literal. Existe dentro da língua portuguesa uma maneira de chamar uma coisa e uma maneira de chamar outra. Ou seja, nós chamamos de sentido denotativo ou sentido conotativo, tá? Sentido denotativo ou sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal, ao pé da letra. Né? Quando eu falei, mataram Lázaro, mataram de verdade, ele morreu. Sei lá, sei lá, estão se matando aqui em Viamão, não sei aonde ali, que tá uma guerra ali do tráfico, né, não sei o que, tráfico de colher. Os caras estão se matando literalmente, né? Tem vídeos aí espalhados na rede, você já deve ter visto, enfim. Aparece os caras lá sapecados lá e tal. Então, eles realmente estão se matando mesmo. Então, isso está sendo falado ao pé da letra, no sentido real, ou seja, no sentido denotativo. Então, sentido denotativo, aparecendo na prova, é o sentido real. Eu estou falando no sentido literal. Aquilo ali realmente eu estou falando com aquele sentido mesmo, né? De mataram, estão se matando e tal. Ou então se eu falar assim, aquele exemplo que eu dei de fenômenos, né, da natureza. Chove lá fora, hein? Eu estou falando de chuva mesmo, de efeito da natureza, né? De fenômeno da natureza. Estou falando no sentido real, está chovendo lá fora, né? Como se diz lá para fora, chuva de cachorro beber água em pé. Aquela chuvarada assim, né? Que não adianta guarda-chuva, né? Tu sai, tu arrisca até te afogar. Tipo assim. Então, é o sentido real, o sentido denotativo, o sentido literal. Eu estou falando de chuva, chuva mesmo. Agora, se eu disser, existe o contrário, e aí que nós vamos chegar no chamado sentido conotativo. Até então falávamos no sentido denotativo. Agora existe o contrário. Existe o sentido conotativo, de conotação. Que aí eu não vou estar falando ao pé da letra, não vou estar falando no sentido literal. Aí, nesse caso, eu vou estar falando no sentido figurado. Se eu pegar esse mesmo exemplo aí da chuva e falar assim, vocês nem sabem, choveu candidatos para aquela vaga. Choveu candidatos para aquela vaga. Vocês não vão imaginar chovendo, uma chuva assim, né? Vocês vão imaginar, assim, uma aglomeração. Vocês vão imaginar, assim, uma muvuca, muita gente procurando aquela vaga, né? Sei lá, o anúncio lá, vocês botaram na rede lá e teve não sei quantas visualizações e quantos acessos e quantos replicou nas redes lá, enfim e tal. Ou então, alguém postou alguma coisa lá no seu Instagram lá e vai choveu né, likes, choveu, sei lá o que, gente lá dando joinha. Aí é o chamado sentido conotativo. Então, essa é a diferença do sentido denotativo para o sentido conotativo. Enquanto o sentido denotativo é o sentido real, é ao pé da letra, é o sentido literal,
O sentido conotativo, ele tem a conotação, ele está sendo falado em linguagem figurada. Né? Choveu candidato para aquela vaga. Fulano, eu vou te matar. Né? Eu estou falando no sentido figurado, não vou matar a pessoa. Né? Bah, morri com aquela, né? Morri de rir com aquele negócio. Não. O fulano me mata de rir. Também é a mesma coisa. O cara não está te matando de rir ao pé da letra. É que tu está rindo muito daquilo que ele falou, daquilo que ele fez, ou daquilo que tu soube a respeito daquela pessoa, que tu não parava mais de rir, né? Então, sentido conotativo nesse caso, né? Uma linguagem figurada, né? Uma força de expressão. Tudo aquilo que a gente falar como força de expressão está sendo falado num sentido conotativo, tá? Certo, gente? Então ficou claro a diferença para vocês de sentido denotativo para sentido conotativo? Ficou claro? Beleza? Tranquilo, como dizem os hispanos? Então tá. Certo, vamos em frente então. Agora, então, gente, dito isso, nós vamos. Obrigado pelo feedback. Dito isso, nós vamos chegar na parte final daqui dos conteúdos que nós separamos para hoje, que fala aqui dos elementos da comunicação, que é na página 10. Página 10. Página 10, tá? Ali diz assim, ó, tem ali unidade 7, teoria literária, e está escrito assim, ó, comunicação, tá? Comunicação, ou seja, os elementos para se estabelecer uma comunicação. Tá? Para que haja uma comunicação, é preciso que hajam esses elementos aqui, né? Emissor, receptor, mensagem, canal, código, referente. Tá? Esses 6 elementos ali. Mas, desses 6 elementos, 4 são super importantes. Os primeiros 4 elementos ali, né, são os mais importantes. Estão acompanhando ali? Página 10 da apostila, para quem estiver acompanhando aí, ó, página 10 da apostila, ali onde fala em teoria literária, comunicação. Aquela parte ali, tá, gente? Teoria literária, comunicação. Ali tem assim, ó, fala assim, ó, os textos são uma forma de comunicação que se coloca em relação um emissor e um receptor. Fala ali. Né? Os elementos do processo de comunicação compreendem. Aí vem os elementos ali. A gente pode trazer isso para a nossa aula aqui agora. Nesse momento aqui que eu estou falando, nós estamos estabelecendo comunicação. Tá? Aqui nós temos os elementos. Aqui temos emissor, temos receptor, temos mensagens e temos canal. Vamos nos ater a esses 4 elementos que vamos... Dica do prof para vocês. Esses 4 elementos aqui que eu vou falar agora são exatamente os 4 elementos que serão abordados na prova. Certo? Dito isso, vamos lá. Eu dizia para vocês, ó, eu aqui falando para vocês, nesse momento aqui que eu estou falando, ou se eu escrever alguma coisa aqui nas legendas, eu estou sendo o emissor. Estou emitindo uma mensagem para vocês. Vocês estão sendo receptores. No momento em que vocês ali dizem para mim, ok, professor, eu entendi. Ou então alguém diz assim, professor, eu tenho uma pergunta. Aí esse alguém, seja qualquer um de vocês, esse alguém estará sendo o emissor. E aí eu estou sendo o receptor. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam é que nesse processo de comunicação, emissor e receptor, eles podem trocar de lugar seguido dentro da questão ali, tá? Nesses exemplos aqui que eu estou dando. Por exemplo, nesse exemplo nosso aqui. Agora, se for um texto, se eu escrever um texto assim e entregar para vocês, aí não, aí a gente não está trocando de lugar. Eu sou emissor e vocês são receptores, entendeu? Quando vocês estão lendo um livro lá do Luiz Fernando Veríssimo, ou da Marta Medeiros, ou do Paulo Coelho, ou sei lá que seja, Karl Marx,
seja lá de quem for, naquele momento que vocês estão lendo aquele livro, daquele autor, daquela autora, daquela lispector que seja, vocês estão sendo receptores. E ele, o autor, ou ela, a autora do livro, está sendo a emissora. Porque vocês estão lendo a mensagem dessa pessoa através do texto ali, da obra ali que a pessoa escreveu. Tá? Então, nesses casos aí, não se troca emissor e receptor, eles ficam nos seus lugares. Agora, nesse nosso caso aqui, que está havendo um diálogo, claro, no momento está sendo um monólogo, mas daqui a pouco vocês falam alguma coisa. Então, nesses casos aqui, nesse exemplo nosso aqui, aí não, aí nós podemos trocar de lugar, emissor e receptor. Certo? E aí tem a mensagem. A mensagem é o conteúdo das informações transmitidas e também o canal. Ali o canal ali, ó, meio que possibilita a transmissão da mensagem. Vamos ler um por um ali. Vamos passar ali para quem possa acompanhar na apostila ou quem, mesmo que não tenha apostila, possa anotar aí. Né? Então ali, ó, os textos são uma forma de comunicação que coloca em relação um emissor e um receptor. Os elementos no processo de comunicação compreendem. Tem 6 elementos ali, como eu falei para vocês, os 4 abordados vão ser os 4 primeiros. Os 4 primeiros. Ou seja, ali, ó, emissor, quem emite a mensagem. O nome já diz, né? Quem está emitindo a mensagem. Nesse nosso caso aqui, nesse momento aqui sou eu. Daqui a pouco vocês falam alguma coisa, escrevem alguma coisa, aí vocês vão ser emissores. Naqueles outros exemplos que eu dei, vocês estão lendo um livro, estão lendo um artigo num jornal, um artigo numa revista, um artigo aí num site, vocês estão sendo receptores, e quem escreveu aquele artigo, aquela matéria, enfim, quem escreveu aquele livro, foi o emissor. Vamos em frente. Receptor, quem recebe a mensagem? Já falamos sobre isso, né? Vocês estão, nesse momento, recebendo as mensagens que eu estou passando aqui para vocês, que eu não paro de falar. Então, vocês estão sendo receptores. E naquele outro exemplo que eu falei lá, vocês estão lendo um livro, lendo um artigo, lendo isso, lendo uma bula de remédio. Uma bula de remédio que vocês estejam lendo, né? Naquele momento vocês estão sendo receptores. Aí quem escreveu aquela bula de remédio foi o emissor. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Aí temos ali depois mensagem, conteúdo das informações transmitidas. É o conteúdo das informações transmitidas. Ele pode ser visual, auditivo, olfativo. Né? Isso aqui que nós estamos aqui fazendo aqui. Né? Eu passo aqui para vocês as informações. Eu, de repente, escrevo alguma coisa aqui na legenda. Bom, mensagem. Vocês estão recebendo aquela mensagem. Esses conteúdos que eu estou passando para vocês né, se darem bem na prova, isso é a minha mensagem para vocês. Certo? Alguma dúvida que eu tire para vocês, é uma mensagem que eu estou passando para vocês. Em contrapartida, cada vez que vocês escrevem alguma coisa aí, ou me abordam, assim, professor, eu não entendi tal coisa, vocês estão passando uma mensagem para mim. Beleza? Vamos em frente. Aí, gente, prestem atenção aqui, ó. Canal. Eu falei para vocês, esses 4 elementos, emissor, receptor, mensagem e canal. Se atenham a esses 4 elementos. Emissor, receptor, mensagem e canal. Vamos falar agora aqui sobre o canal. Olha o que diz aqui, ó. Meio que possibilita a transmissão da mensagem. Meio que possibilita a transmissão da mensagem. Qual é o meio, ou quais são os meios que estão possibilitando a nossa interação aqui, a nossa transmissão de mensagens? Qual é, ou quais são os meios que estão possibilitando essa nossa interação, essa nossa aula aqui na plataforma virtual, essa aula aqui de língua portuguesa 1. Seja o que você for responder né, agora, vocês vão estar linkando né, o canal. Né? O canal é a plataforma digital. Claro, essa plataforma digital nós acessamos através da nossa internet, dos nossos aparelhos aqui, né? Eu aqui através do meu celular, vocês através do notebook de vocês, do tablet, do iPhone de vocês. Assim. Enfim, cada um tem o seu... mas tudo isso vai ser canalizado, né? E o nome já diz canalizado, dentro da plataforma digital aqui onde nós estamos, que é essa videoaula, né? Essa live, onde nós estamos aqui inseridos e tendo essa aula. Certo, gente?
Então ficou bem claro aí para vocês a questão do canal. E não esqueçam, ó, os elementos da comunicação são 6. Só que os mais importantes e os que vão ser abordados na prova são esses 4. Emissor, receptor, mensagem e canal. Tá, gente? Nunca esqueçam disso. Dúvidas? Perguntem. Vocês estão tão quietinhos, hein? Vocês estão prestando atenção na aula mesmo ou vocês estão fazendo outras coisas? Que a questão das aulas online tem isso, né? Não, estou prestando atenção. Muito bem, muito bem. A gurizada, geralmente, lá que fazem... eu tenho experiência com alunos assim, que fazem as aulas online de escolas fundamentais aí e tal, e até de escolas de ensino médio aí e tal. Gente, bom, cada um sabe das suas prioridades, né? Sabe o que eles fazem? Muitos deles estão ali com várias abas abertas, aí eles deixam ali, baixam ali, minimizam a aba onde está ali o professor falando e mostrando coisas e tal, e vão lá jogar Minecraft, vão lá conversar com a amiga lá, saber o final de semana, vão lá ver outras coisas, lá postar coisas nas redes sociais e tal. Não, claro, né? Cada um tem a sua maneira de pegar. Mas paciência, né? A gente faz a nossa Ah, parte mas, aqui. mas aí é dinheiro jogado fora, né, professor? Porque tu paga Exato, para ouvir e assistir as aulas, né? exato. Mas eu tenho visto Aí, por aí. Mas assim, não envolve geralmente adultos, envolve geralmente adolescentes, né? Isso. Gurizada, né? Geralmente. Eu tenho visto isso, né? Eu não quis dizer que vocês estão fazendo isso, né? Eu só lembrei de elucidar isso, né? Que acontece. Às vezes o pessoal fica, a pessoa está falando ali. Aí eu tive uns alunos na turma de inglês, num cursinho que eu dava aula aí há um tempo atrás, que eles faziam as videoaulas comigo e eu percebia que eles não estavam prestando atenção, porque aí, lá pelas tantas, eu pegava e fazia uma pergunta, botava ali uma pergunta no ar, e eu pegava todo mundo de surpresa, pegava todo mundo no contrapé. Eles não sabiam nem o que estava sendo falado, entendeu? Então, por isso, a gente sabe, né? Mas, aquela história, né? Cada um tem a sua prioridade, né? Eu venho aqui, eu assumi o compromisso de vir aqui, sou pago para isso, gosto de dar a aula, venho e faço a minha parte. Aí, claro, o aluno tem que fazer a parte dele, que é prestar atenção, procurar tirar dúvidas e tal, para poder valer a pena, como disse, eu acho que foi a Cíntia que falou, né? Senão é dinheiro e tempo jogado fora, né? E outra, tempo, o dinheiro, de repente, é uma coisa que a gente recupera, né? Mas tempo é uma coisa que, às vezes, a gente acaba não recuperando. eu perdi 20 anos não estudando e hoje, com 43, estou estudando para tentar me formar em algo para mim. Viu só? Então, a gente tem que, né, estabelecer as prioridades, né? Enfim, né? Cada um sabe das suas, né? Bom, gente, obrigado, Silvia. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Esse feedback, você espalhem, deem, né? Ative o sininho lá, espalhem nas redes, falem para a coordenação isso, falem para a secretaria, tá? Né? Enfatizem isso. É bacana, é bem bacana esse feedback de vocês. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para isso. Eu tenho que tornar a aula atrativa, eu tenho que tornar a aula interessante para vocês. Ainda mais que eu sei como é que funciona. Eu, particularmente, eu tenho uma técnica. Quando eu venho para essas aulas, assim, às 13 horas, logo depois do meio-dia, eu só almoço depois, gente. Eu não almoço antes. Se eu sei que se eu almoçar, se eu parar para almoçar e vir para cá, eu vou ficar sonolento. Vai me dar, não vai ser legal. E eu sei que para vocês é difícil esse horário, né? Logo depois do meio-dia. Alguns de vocês recém almoçaram. E aí, eu sabendo disso, eu tenho que fazer uma aula dinâmica, eu tenho que fazer uma aula bem interativa, eu tenho que fazer assim que prender de certa forma a atenção de vocês, né? Para que vocês não... A pior coisa que tem, eu já fui aluno há muito tempo também, né? A pior coisa que tem é uma aula chata, né? Monótona, que dá sono mesmo, né? Tem aulas que dão sono mesmo, fazer o quê, né? Mas então eu tenho que tornar assim o mais atrativo possível. Essa é a minha função. Gente, é isso aí então. Agora é o seguinte, eu tenho que falar duas coisas para vocês. Uma é que em seguida agora eu vou passar para vocês duas questões, e essas duas questões vocês vão responder lá para o e-mail da escola,
E mediante isso, mediante você respondendo essas duas questões, isso vai fazer, vai chancelar, vai registrar a presença de vocês nessa aula de hoje aqui, tá? É a maneira como o sistema estabelece que sejam registradas as presenças de vocês nessas aulas online. Respondendo as duas perguntas que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui para vocês. E aí vocês mandem, enviem as respostas lá para o e-mail da escola. Ah, professor, eu entrei agora, que e-mail é esse? Já vou colocar aqui para vocês, ó. Atenção, vamos colocar aqui o e-mail na tela. É o e-mail aqui, ó. Aulas. Não, fiz errado. Aqui, aulas. Arroba. Colégio Uni. Pode mandar ainda hoje, né? Pode. Ah, gente, só um pouquinho, deixa eu voltar. Eu sei, a câmera fechou porque eu fui escrever ali acidentalmente. Gente, eu não sei por que cargas d'água, quando eu vou escrever ali, o meu sistema ele puxa e bota o colégio com acento. Ele é sem acento ali, gente, tá? Ele é sem acento. É colégiounirs.com.br, mas ali a palavra colégio não é acentuada aí nesse e-mail aí, tá, gente? Eu não sei, como eu falei, não sei por que cargas d'água no meu aqui ele sai acentuado. Tá? Alguém, por gentileza, corrija aí para mim. Tá? Deixa eu ver se eu consigo de novo. Aulas. Não sei, porque ele faz isso aí de faceiro, gente. Nunca quis escrever ali colégio assim daquele jeito. Obrigado, Pedro. Aulas, colégio. Obrigado, é isso aí. É aulas@colégiounrs.com.br. Isso mesmo, obrigado. Deixa eu voltar aqui, senão o pessoal abriu a câmera de novo. Então, vocês vão mandar para essas duas perguntas que eu vou colocar agora para vocês vão enviar para esse e-mail aí, tá? E aí, se eu não me engano, vocês têm de hoje até a meia-noite de amanhã, ou até a meia-noite de hoje. A equipe de apoio, por gentileza, aí. Eu sempre Eu acho que é confundo. até meia-noite de hoje, né? Amanhã é domingo. Então, eu acho que é até a meia-noite de hoje também. Mas daqui a pouco o pessoal me confirma aqui, o pessoal da mesa de apoio, da mesa de operações. Daqui a pouco eles vão confirmar aqui. Tá? Já vou botar as perguntas aí para vocês. Tá? Já vou botar as perguntas para vocês. E outra coisa que eu queria falar para vocês, a quem interessar possa, às vezes os alunos pedem, né? Ô, professor, como é que eu lhe acho a quem interessar possa, esse cara aqui sou eu, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Ponto. Esse cara sou eu. Este cara sou eu. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu tô aí. Tá? Eu estou lá no Facebook. Tá? Não tenho Instagram, não tenho Twitter, senão é muita coisa para cuidar, não tenho E Telegram. quem não tem Facebook? Ah, bom, aí. Porque a única rede social. Eu fui criar uma vez, aí acabei me estressando e não tirei. Eu tenho que criar um. O LinkedIn é bom para trabalho, né? Para trabalho. Mas é isso, gente. Eu sou esse cara aí, tá? Lá no Facebook. Vive me cobrando para eu criar um Instagram, mas eu resisti todo esse tempo. Eu acho que agora já não. Vamos lá. Pessoal, então eu vou colocar aqui para vocês as duas perguntas, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Tá aqui. Primeira pergunta. Deixa eu botar aqui, ó. Questões. Eu vou escrever assim, ó. Questões. Língua portuguesa. 1. É o que nós estamos vendo hoje. Questões língua portuguesa 1. Questões LP1. Vamos lá. Primeira questão. Questão número 1. Opa, deixa eu melhorar isso aqui, só um pouquinho. Questão número 1.
pedir para vocês o seguinte, deixa eu escrever aqui. A questão número 1 vai ser que diga com suas palavras a diferença entre frase, oração e período. Oração, opa, oração e período. Tá? Então, a primeira questão é, diga com suas próprias palavras a diferença entre frase, oração e período. E a número 2, opa, a gente vai fazer o seguinte. Na número 2, aqui, ó. No número 2 aqui, ó. Dê 2 exemplos de orações onde temos o chamado sujeito oculto. Pronto. Sujeito oculto. Certo? Dê 2 exemplos de orações onde temos o chamado sujeito oculto. É isso aí, dá 2 exemplos. Dá 2 exemplos de orações onde apareçam sujeito oculto. Certo, gente? As considerações finais. As considerações finais. Sim, eu procurei facilitar para vocês para não... considerações finais. Vocês têm que mandar essas 2 respostas com relação a essas 2 questões para o e-mail esse da escola, que já foi colocado aí na tela, né? Aproveitem, gente, não deixem para fazer amanhã. Aproveitem que vocês estão online aí e já façam hoje, já façam agora. Professor, repete a primeira questão aí, fazendo favor. Repetir a primeira? Tá ali, ó. Número 1, diga com suas próprias palavras, a diferença entre frase, oração e período. Até o colega que replicou aqui Ó, já tem... Obrigado, Eduardo. Já tem as 2 aqui, ó. Rolar a tela bem embaixo que o colega acabou de escrever aqui, ó. Reescrever, reprintar. Tá? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Tá, agora é o seguinte, o que eu estava falando para vocês, ó, das considerações finais. Vocês mandam, aproveitem que estão com a mão na massa, já respondam hoje, agora, já na sequência, vocês já estão, né, prontos para... A outra coisa que eu quero lembrar vocês, caso alguém não tenha agendado a prova, segunda-feira, se eu não me engano, é a data limite, tá? O pessoal aí da mesa de operações